Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Olá! Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com a logo do FIME em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIME, o título do curso, Percussão, Aprofundamentos Rítmicos do Maracatu Cearense, nome da professora, Caterine Furtado, e o logo da Casa de Vovó Dedé. A professora é uma mulher branca com cabelos pretos lisos. Ela veste uma blusa laranja, calça azul e sapato cinza. Caterine está em pé no centro de um cenário com fundo e piso brancos. Em torno da professora estão diferentes instrumentos de percussão, estantes de partitura e uma mesa com materiais impressos. Voltamos para o nosso segundo módulo. A característica principal dessa aula será falar sobre os toques de coroação do nosso maracatu solar, existente aqui na nossa cidade de Fortaleza há 18 anos, fazendo uma celebração às cortejos e às manifestações de coroação da Rainha Negra. Nesse universo de coroação, nesse momento de celebração, é importante fazer aqui um link que quando falamos de coroação, estamos trazendo um sentido musical de um andamento lento, em um cortejo que vai caminhando em suas alas com seus personagens, através da nossa ala do batuque, é onde aqui estamos falando mais. Para poder representar as células bases, que fazem a representação sonora dessa majestade, desse momento de coroação, eu vou trabalhar com 2 tipos de instrumentos em que vocês podem refletir para a construção de artigos, de arranjos. Falei artigo, para quem for também aí da área de pesquisa da academia, está valendo a dica. Mas os arranjos musicais, as adaptações com bandas, gravações em estúdios. Então, vou estar aqui tendo como o naipe das alfaias, o instrumento alfaia, e da caixa, como esses instrumentos que vão estar sendo vetores para esse entendimento dessas células mais clássicas, mais tradicionais, sendo essa dos toques de coroação. Toque de coroação ou toque de solenidade. Esses toques de solenidade, toques solenes, voltados para um andamento mais lento. E aí, eu vou trazer aqui a alfaia nessa representação, e mostrando também algumas características fundamentais, inclusive no próprio manuseio desse instrumento. Como nós estamos falando de partes rítmicas, em que são utilizadas também muito em cortejo, em manifestações que andam, principalmente no calendário festivo do Carnaval, é importante, então, sinalizar formas de melhor conforto para que você possa utilizar esse instrumento. Aqui, vestindo o instrumento, é sempre importante detalhar, mostrar
que essa altura diz muito de como é mais confortável de acordo com o seu tamanho, com a estrutura do seu corpo que vai estar recebendo essa alfaia. Então, falamos aqui do conforto, o que fica melhor para o seu tipo de anatomia do seu corpo que vai receber esse instrumento. Gosto muito de fazer essa referência porque não se tem necessariamente um rigor em dizer como colocar esse instrumento. Por que não esse rigor? Porque cada corpo, cada pessoa, cada brincante é diferente e na sua altura ou na sua perspectiva de segurar as baquetas para poder fazer a emissão desse som. Então, eu não vou falar a rigor de como você coloca, mas sim possibilidades que possam te direcionar mais conforto. E penso que, nesse sentido, a alfaia ela pode ficar entre essa tua região mediana do seu corpo. Nem muito abaixo, para que você não possa prejudicar a sua postura, mas também não muito acima, porque isso vai te limitar na execução dos movimentos. Particularmente aqui para mim, essa posição é uma posição que me deixa mais confortável para eu poder executar. O que tem a ver também esse conforto? Esse conforto tem a ver com a maneira de como eu vou manusear aqui minhas baquetas. Com a minha mão direita, que é a minha mão de domínio, eu pego nesse sentido essa minha baqueta, colocando o meu polegar aqui em paralelo, fazendo esse abraço dos dedos, costumo assim falar, e penso num movimento em que eu possa alcançar esse meio círculo, essa meia circunferência no meu movimento. Observem, eu coloco a alfaia um pouco mais inclinada, inclusive colocando e apoiando um pouco na minha outra perna, deixando essa minha mão de domínio mais livre, com mais acesso, para eu poder trabalhar nesse movimento. Um movimento semicircular. Dessa forma, ao pensar nisso e ter esse apoio do instrumento na minha perna, em busca de um certo equilíbrio, favorece o meu caminhar. Por isso, então, deixar essa alfaia um pouco mais lateralizada e nessa encurvatura, para facilitar quando a gente estiver fazendo essas dinâmicas de movimento, de cortejo. Veja que se eu colocasse o meu instrumento muito aqui, no momento em que eu for caminhar, isso pode me limitar com a minha execução e atrapalhar no andamento, nas divisões rítmicas, enfim. Você pode, talvez, parado, fazer um estudo, não há problema. Mas, como é um instrumento em que a gente preza muito por esse ato do caminhar, do cortejo, então cabe pensar nesse posicionamento, onde eu busco mais um equilíbrio entre a minha perna e favoreço esse meu outro lado com um semicírculo de movimento. Teremos aqui, então, um toque, onde é um toque de base, na verdade, a célula principal, o pulso principal, para a gente poder entender essa sonoridade grave. Vou executar, vocês vão conferir. E na outra mão, nós vamos ter um posicionamento diferente. Ela não vai ficar da mesma forma como em minha mão direita eu estou localizando. Na minha mão esquerda, eu posso iniciar da seguinte forma. Com a minha mão aberta, eu desço minha baqueta, colocando entre o polegar e o dedo indicador e fecho. E dessa forma, eu consigo ter um alinhamento para essa minha outra mão, que muitas vezes essa mão ela tem um espaço mais curto, mas ela tem uma função principal, que são as funções de swingar, de repinicar, de fazer os cortes, de dar um balanço na sonoridade do batuque. Pensando nisso, de forma básica, para a gente poder iniciar os toques solenes nessa configuração do instrumento alfaia, nós vamos ter, então, a minha mão de domínio com um espaço maior de movimento e a minha mão esquerda com um uso menor de
alcance, de distância, se colocando da seguinte forma. Minha baqueta fica inclinada para que eu possa descer e subir. Vou demonstrar aqui para vocês a mão esquerda. Alternando direita e esquerda, prezando muito bem pela observação desses semicírculos, desses movimentos. Lembrando, como eu disse desde o primeiro módulo, a relação com o corpo, com o movimento, é sempre presente nas manifestações da cultura popular brasileira. Então, há sempre uma possibilidade de articular o pensamento entre o que você está aprendendo com a tua técnica, da execução do teu instrumento, mas também ao legado cultural, histórico e de movimento que nós temos nessas manifestações. Executando agora mão direita e mão esquerda, para que possam entender esse sistema de manuseio. Muito bem. Trazendo essa perspectiva de execução para entendermos o toque do maracatu cearense, seu contexto de toques de solenidades, toques solenes em andamento mais devagar, com um toque de coroação, nós vamos executar a primeira célula que eu falei do primeiro módulo. E eu me referi à seguinte frase, maracatu. Olha como nós vamos colocar isso na alfaia. E aí tem uma técnica bem interessante que é característico da interpretação aqui da nossa gramática dos tambores do maracatu cearense. Eu me utilizo da minha mão esquerda, junto com a minha mão direita, para fazer toques abafados. Então, quando eu vou falar maracatu, o maracá fechado. E no tu, eu abro e deixo ressoar. Junto, eu vou ter dicas, boas dicas agora para vocês. Tenham cuidado para que essa mão esquerda, ela não deixe a baqueta frouxa ao ponto de atrapalhar quando for executada as duas ao mesmo tempo. Como é que ficaria se ficasse atrapalhando com essa baqueta mais solta? Observe o som. É isso que precisamos evitar. Porque, pense, se estamos falando de batucada, de coletivo, mesmo que não seja também, mas é uma forma da gente poder limpar esse som, associar essa técnica a um conjunto de sons no coletivo em que possamos ter a precisão desses toques e não deixar acontecer aqueles fenômenos que às vezes acontecem, como embolou o som, né? Isso às vezes é muito comum de se encontrar na batucada, porque a amplitude sonora, a vibração é muito forte. Então, a gente tenta limpar ao máximo para que a precisão ela seja, de fato, realmente o que esteja dentro do nosso universo de apreciação, que a gente possa escutar melhor. Então, novamente aqui, cuidado com isso. Vamos pensar em quê? Pressiona bem a tua mão esquerda na pele, junto com a direita. Novamente, vou trazer novamente só esse ponto de pressionar as duas ao mesmo tempo, sem deixar essa trepidação acontecer. 3E, 3E, 3E. Não custa nada repetir, vou revisar novamente. Cuidado com isso. 3E é diferente de 3E, 3E. Façam isso, exercitem, repitam, escutem. Isso é importantíssimo.
É uma dica que a gente não pode deixar passar. Associado a isso, fazendo essa limpeza de técnica de execução, vamos fazer agora a célula completa. Lembrando, no trabalho de oralidade, de corporalidade, vamos utilizar a célula maracatu. Para conferir essa célula escrita na partitura tradicional, todo esse material está disponível no livro. Você pode, inclusive, acessar o QR Code, ver as imagens, ver a partitura e ainda ter também esse trabalho do registro das oralidades. Tudo isso ajuda no trabalho de memória musical também. Vamos lá, a célula completa do maracatu, toque solene. Esse toque é o que vai justamente dar esse sentimento da caminhada da majestade, que tocando junto ao ferro, nós vamos baixar e subir, baixar e subir. Muito bem. Esse é o toque DNA, o toque principal, é o toque protagonista que eu estou aqui falando desde o primeiro módulo, para que vocês peguem ele como uma matriz geradora para os sotaques que nós vamos agora trabalhar. No maracatu solar, esse toque tradicional, ele passa até a inserção de mais uma pequena nota, de mais uma semicocheia, e vai fazer toda uma diferença no balanço ou no famoso swing que a gente conhece na batucada. Então, nós vamos sair agora desse toque maracatu e vamos associar a seguinte oralidade. É maracatu. E esse ele é um pouco mais acentuado, ele tem esse impulso, ele está nesse contratempo, ele pede essa firmeza, né, nessa nota. É uma nota pequena, uma nota curta, mas isso faz muita diferença. Para ficar caracterizado da seguinte forma. É maracatu. Onde é que entra essa pequena nota que é característica do toque solene do maracatu solar? Ela entra aqui, ó. A mão esquerda desce primeiro, mas logo a direita prende. Para fazer... Uma dica que nós usamos muito para a gente poder interpretar o trabalho sobre dinâmica de intensidade. Pega essa dica. Se eu tocar essa célula totalmente no centro do tambor, é muito provável que o seu tambor já ressoe normalmente com uma intensidade mais forte. O centro do tambor vai promover essa reverberação maior. E disso, pessoal, eu não preciso nem fazer força. Eu não preciso, de fato, sabe, descer o braço. Não vai ser preciso isso, porque o próprio tambor, por si só, ele já dá, na natureza dele mesmo, das suas circunferências, dos seus diferentes tamanhos, essa sonoridade. Então, não necessito ter que descer a mão, ao ponto, às vezes, até de rasgar. Eu não preciso fazer isso. O que eu preciso é apenas se utilizar desse espaço natural que eu tenho e, por si só, ao centro dele, deixar o tambor ressoar. E como é que eu posso agora entrar numa dinâmica mais fraca, sem perder essa precisão? Pega essa dica. Em vez de tocar tudo no centro, eu vou trazer aqui para as laterais do tambor. Observe, eu também não preciso deixar de ter firmeza nas mãos, porque naturalmente aqui o meu tambor vai ressoar um pouco mais baixo e a gente vai conseguir trabalhar isso muito bem com esse elemento, esse parâmetro da música, que são as dinâmicas de intensidade. Então, um pouco mais fraco, eu vou ter a opção de tocar na lateral do meu tambor, fazendo...
E se for mais forte, no centro. E para fechar aqui, nesse repertório das dicas, olha que interessante vocês podem trabalhar nos arranjos de vocês. Podem fazer uma dinâmica menos intensa, se utilizando a lateral do tambor, e a última nota, a última célula, o tum, fazendo mais grave no centro. Olha que bonito que isso fica. Esse, então, é o famoso toque solene do maracatu solar. É um andamento acelerado, voltado para a proposta de cortejo, uma batucada no coletivo, fazendo referência à coroação de uma rainha negra. Esse é o primeiro toque, então, que nós estamos aqui estabelecendo nesse módulo, para poder entender qual é o toque solene que é utilizado no maracatu solar. Então, diferente dos outros maracatus que trabalham com a célula maracatu, ele vai ter esse acréscimo de mais uma notinha, ficando é maracatu. Bom, seguindo aqui o nosso conteúdo, há uma particularidade que acontece nas loas de andamento lento no maracatu solar, que é a virada do toque de coroação. Virada ou convenção. E aí essa célula, ela é utilizada não a todo momento, mas sim ela faz relação ao quê? A sua letra, a poética do cancioneiro, né, das loas do nosso maracatu solar. Então, geralmente, na passagem de uma estrofe para um refrão, é preciso observar que há a existência dessas convenções, essa virada, e que, inclusive, no gestual de regência, a gente trabalha muito com essa movimentação. Eu estou aqui no gestual 1 de coroação, indicando que é um toque de coroação, vou fazer uma virada e volto para o meu toque de coroação. Específico ainda ao toque de variação, vou trazer aqui para vocês a frase como nós aprendemos no circuito da rua, do próprio quintal de maracatu. A frase traz a seguinte lembrança. É maracatu, é maracatu, é mara que vira, catum-tum. Vou repetir a oralidade novamente, antes de tocar nos tambores. Inclusive já vai trabalhando com a nossa memória musical. Lembrando que todas essas células estão escritas também no material disponível para vocês. É maracatu, é maracatu, é mara que vira, catum-tum. Nos tambores, como é que isso vai ficar? E teremos mais dicas também para falar sobre essa virada do toque solene. É maracatu, é maracatu, virada. É mara que vira, catum-tum. Eu fiz bem lento, talvez às vezes nem tenha chegado talvez o primeiro sentido musical, mas eu vou ficar fazendo essas variações até vocês perceberem melhor o sentido musical que essa frase tem. Eu estou fazendo repetição 2 vezes da base, a base que eu estou falando é o toque tradicional, e faço a variação. É mara que vira, catum-tum.
Dicas no vira, né? Na virada do maracatu. É preso, é solto, é preso e é tum-tum. É preso, é solto, é pá-pá-pá-pum-pum. Preso, é solto, é preso e é tum-tum. Tem esse jogo aqui de mão, que é uma técnica que em repetição e junto com a sonoridade, associada à oralidade, vai facilitar muito a tirar realmente esse som característico dos brincantes do maracatu solar. Novamente, é maracatu, é maracatu, é mara que vira, catuto, é maracatu, maracatu, é mara que vira, catum. Mais uma vez, trabalhando um pouquinho mais em relação às dinâmicas de intensidade. Bom, trabalhamos um pouco com a alfaia, falamos, discutimos questões de dinâmicas, questões de técnicas, movimentos, circularidades. Agora eu queria, para ir finalizando esse momento com vocês, mostrando como essa célula é maracatu, ela pode ser adaptada aos outros instrumentos. E aí eu vou voltar à caixa, que é um instrumento vetor para a reprodução dessas células. Há quem pense, às vezes, que a gente vai fazer uma repetição da mesma célula na caixa do que a gente fez na alfaia. Na verdade, a gente não vai utilizar esse raciocínio, porque essa caixa ela foi inserida para que, nesse contexto de batuque, ele pudesse fazer apenas um preenchimento. Tanto que vocês vão poder conferir na partitura que ele faz a utilização de colcheias e acentuações em determinados tempos. Dessa forma, é onde eu crio o meu diálogo base, né, célula tradicional ou célula matriz, toque solene, toque de coroação, toque DNA, como às vezes eu chamo, em função de um diálogo de preenchimento. Então, teremos marcação e preenchimento. E como fica a execução desse toque solene, matriz ou DNA na caixa? Fica da seguinte forma. É maracatu, é maracatu na caixa. É maracatu, é maracatu, é maracatu, é maracatu. Apenas isso. Não tem a necessidade de ser feito. Esse toque, essa execução é para esse instrumento. Esse aqui, a função musical que vai abraçar essa rítmica contemplada do toque solene, ela apenas vai trabalhar com a função de preenchimento. Mais uma vez. Muito bem.
com a possibilidade de já termos a execução desse toque solene com esses dois instrumentos, o que a gente pode agora inserir seria apenas o agogô, um xequerê ou um abê, o ferro, como eu disse desde o começo, que é o instrumento principal, e aí com isso nós vamos ter então o quê? Uma possibilidade das nossas dinâmicas de altura, que vai desde o grave até os agudos. E é com esse conjunto que a batucada do maracatu cearense desfila, fazem seus cortejos nos períodos carnavalescos e vem para retratar como são esses folguedos, essas danças dramáticas acontecendo na nossa manifestação da cultura brasileira, né? Nossa cultura popular brasileira. É dessa forma, então, que esses sons, essas rítmicas, adaptadas também aos outros instrumentos, fazem parte desse conjunto da obra, né? Então, não se trata apenas de falar sobre o toque de um instrumento, sobre como se executa, é entender como esses sons, essas rítmicas, estão distribuídas dentro desse coletivo, que é a batucada, em representação de uma cultura, no caso essa maracatu cearense. Vou trazer aqui, então, o ferro. Não vou trazer nenhuma mudança na sua célula rítmica. Vou manter desde aquela célula que eu fiz no começo e vou seguir o andamento, nesse caso, que é o andamento mais lento, em relação ao toque solene. Maracatu, é 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 maracatu, e eu vou diminuir. Opa! Mesma célula, mesmo toque. O andamento um pouquinho mais lento. Movimentação corporal. Muito bem. Seguindo para fazer agora um diálogo com o ferro, eu vou trazer o agogô, que eu posso ter nesse modelo, como também nesse outro, que inclusive é mais conhecido, mais encontrado. E eu vou trabalhar nessa mesma perspectiva de colcheias, para fazer também esse guia, nessa linha guia junto com o ferro, mas ele vai trazer uma pequena variação, que são as síncopes. Nós vamos trabalhar, então, com colcheias, nos dois primeiros tempos, e depois nós vamos entrar com as síncopes. E isso vai dar um diálogo com os ferros, onde esse contar, esse ostinato que se mantém, ele passa, então, a conversar um pouco com as síncopes, e quando você junta tudo isso no batuque, a gente percebe que há o quê? Um swing, um balanço. E é aí que é importante cada vez mais entender que, para além de tocar esses instrumentos, é entender a função, o diálogo sonoro, o diálogo rítmico, o sentido musical que está por trás dessa grande partitura do nosso maracatu. Fica, então, dessa forma a célula do agogô. No ferro foi pum, plim, tim, plim, tim, plim. Aqui eu vou ter Conseguem perceber a inserção da síncope? Se eu tivesse só colcheias, na mesma perspectiva do ferro. Trazendo agora as síncopes. Fica, então, uma base para que vocês possam apreciar, né, essas células desses toques do sentido musical festivo, adaptando numa perspectiva de um instrumento mais grave, como as alfaias, de um instrumento agudo, médio, médio agudo, digamos assim, no caso da caixa,
E nessa perspectiva, né, dos idiofônicos, no caso o magogô e o ferro. Também quero lembrar para vocês que é muito presente aqui no maracatu solar a ala dos abês e dos chequerês, fazendo toda uma marcação, né, uma função de tempo e contratempo, dando um sentido musical e fazendo também arranjos rítmicos durante as composições das luas. E tudo isso fecha um pouco desse ciclo do batuque, da rítmica do maracatu cearense. Bom, falando nisso, eu queria então finalizar e colocar para vocês à disposição uma composição que se chama Maculelê, do Pingo de Fortaleza e Guaraci, dois compositores, poetas. E essa canção eu coloco para vocês e quero que vocês observem que ela é toda composta em um andamento lento, porque ela está fazendo justamente o quê? Jus a composição que é relativa a um toque de coroação. Então, nós vamos ter uma composição que ela é toda tocada com o toque de coroação, o maracatu. Vai se utilizar também do quê? Da virada do toque de coroação. Mara, que vira, catum, tum. E tudo isso dentro de um andamento lento. Então, essa composição é uma composição que vai fazer o uso o tempo inteiro dessa célula que nós montamos aqui, tanto na alfaia quanto na caixa. Observem essa composição. No próximo módulo, eu vou entrar nos toques de festividade e nós vamos ver o que vai acontecer entre solene e toques de festa. Mas agora, por hora, vamos escutar Maculelê. Batuque zumbi é Xangô quilombola, é rasteira que rola na areia congada na água. Bater do tantã, Chapanã sai das trevas, são os filhos da terra, é a dança da guerra. Os guerreiros da Angola, tantos guetos afora, candeia, calunga, caô, salve ó Panigé, Xaxará vence as feras, no cortejo das eras. Se altera, babalaô,
Oba, lua, Esse é o maculelê. Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo filme. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais. Músicos nacionais e internacionais. Acessibilidade. Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O filme promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.